Bom dia, André. Bom dia, Olavo. Bom te rever, que a gente cantou junto uma da mesma época, forma. depois cada um foi para o seu lado, né? Assim como é a vida, né? E hoje nós estamos, assim, eu com muito prazer conversando contigo, porque tu viveste essa época do início do Coral 25 de Julho, que começou com aquele nome bem compridinho, Coral Misto 25 de Julho de Porto Alegre, né? Depois a gente passou para Coral 25 de Julho, depois hoje Expresso 25, mas a mesma história, renovando pessoas. O que tu te lembras? Eu pelo menos, eu não tinha projeto, né? Eu tinha vindo lá do interior, era um guri chucro lá do interior, como a maioria ali, e a gente buscava pertencer a alguma coisa, né? Então eu já tinha entrado como sócio do 25 de Julho, ali nós tínhamos a nossa turma que se encontrava domingos normalmente, aquilo era sagrado, domingo de tarde, era uma reunião dançante. Começava às 4 horas com um café oferecido pelo econo, de então acho que era o senhor Miller. O Adelmo começou a divulgar a ideia dentro da reunião dançante que a gente tinha que formar um coral e um grupo de danças alemãs. Era simultâneo as duas coisas. Nós tínhamos um coro masculino já em atividade, um grupo de teatro, mas faltava um coro infantil. Ou, como era mais jovem, saiu um coro infanto-juvenil. A turma começou querendo, como o André Kunz há pouco disse, nós queremos um coro também parecido com nem o Botsacô de São Paulo que vinha alegrar essa alemoada desse clube. A partir daí, em 64, eu consegui, através de muita propaganda, de muito apoio da diretoria da época, eu consegui juntar no dia 27 de junho 12 cantores nesse salão, quando tinha um coreto lá nos fundos. Quando surgem as ideias, a gente topa tudo, né? A gente topa tudo porque a gente é jovem, é entusiasta, tem energia e gosta de novidades. Sábado que vem nós vamos começar o primeiro ensaio do nosso coral. Ah, vamos, estamos aqui. E eu topava tudo, né? E era a turma que a gente conhecia do 25 de julho, das reuniões dançantes, da própria família. A gente tem que considerar que nós, naquela época, os rapazes, pelo menos, éramos, em geral, filhos de agricultores, né, que tinham saído muito cedo de casa e que não tinham tido na sua terra natal uma socialização. E por isso que a gente era assim meio, como se diz, curto e grosso, meio bicho do mato. Vim a Porto Alegre exatamente porque eu tinha meus irmãos aqui, eu tinha uma paragem segura para começar a minha vida. Era também o nosso fim de semana, né? O que vamos fazer? Vamos cantar. Então, no fim de semana a gente fazia um ensaio, era de tarde, não era de manhã, era de tarde. Aí ia para casa, às vezes nem ia para casa para tomar banho e já ia para a festa de noite com o coral. Nós tínhamos uma turma muito bacana, né? E muito festeira, a gente fazia a viagem. O que eu me lembro, nós fazíamos muitas confraternizações, principalmente quando tinha lá no 25, alguma festividade que a gente cantava, o coral cantava. Nós descíamos depois lá para o restaurante e ficávamos até as 2, 3 horas da manhã, né? Confraternizando, tomando, cantando. Vem cá, quantos de vocês casaram aqui dentro? André e Mariane. André e Mariane, o Andy e eu, o Sérgio Reca, e mais? O Vitor Hugo. Vitor Hugo e a Suzy. Mas teve muitos casamentos. O lazer também era ali. Não, só era ali. Só era ali. Quando nós saímos, os ensaios eram quintas à noite e sábados de tarde. Quando nós saímos, a gente não sabia o que nós vamos fazer sábado de tarde. Tu te aproxima das pessoas e tu convive com as pessoas e num ambiente diferente, num ambiente de arte, e aquilo te desperta em ti os mais nobres sentimentos. Entre os quais o amor. Entre os quais o amor. A paixão. A paixão. Eu te diria assim, eu devo ao Centro Cultural 25 de Julho toda a sociabilização de um adolescente, né? Porque eu passei toda a adolescência e o início da idade adulta dentro do 25. Ali eu formei o meu grupo, a minha turma.
hoop met den mensen hier komt. Sing out. O movimento Sing Out, que começou acho que nos Estados Unidos, se propagou, teve muita força na Alemanha logo em seguida, né? E um grupo da Alemanha veio para cá. Eles foram inspiração para um trabalho, digamos assim, de espetáculo. Exatamente. Não aquela coisa que a gente hoje em dia chama de coral cortina, né? Que se para como se fosse uma cortina com partituras na mão, né? 68, se não me engano, foi o ano que eles vieram para Porto Alegre. Era o grupo Sing Out Deutschland. Traziam som, traziam imagem, misturavam as duas, né? Amplificação. A gente, imagina, coral amplificado. É possível. Desde que se tenha bons microfones, uma boa mesa de som, um bom técnico de som, para não botar no volume sempre máximo, tipo conjunto dessas bandas modernas. E aquilo nos serviu de exemplo de que maneira a gente poderia progredir, em que sentido a gente poderia ir. O grupo começou com uma tentativa. Nós queremos fazer um coral e vamos começar, porque pouquíssima gente ali tinha experiência de cantar em coro. Sim, a gente não sabia no que ia dar e não importa. O negócio era começar a fazer alguma coisa. Seja o que Deus quiser. Depois a gente vê. E surpreendentemente foi um sucesso imediato, instantâneo, nos festivais de coros. Era impressionante o sucesso que a gente fazia no Festival de Coros, logo nos primeiros anos. No primeiro ano. Isso tinha a ver com o regente ou tinha a ver com o grupo que... Não sei, não saberia dizer. O fato é que a gente fazia sucesso. Por exemplo, eu me lembro que a música que fez sucesso logo no primeiro ano é Die Jugend, né? Que aquilo foi uma coisa que a gente dançava, a gente cantava dançando. E o grupo, assim, pegou aquilo ali com uma felicidade no cantar. E o público respondia assim, vinha abaixo. E aí se passam 50 anos e nós estamos hoje falando da mesma ideia que foi evoluindo, se transformando e que, com o passar do tempo, jamais eu pensava que chegasse a 50 anos. São coisas de juventude, sabe? Porque a gente conseguiu, assim, incutir na nossa turma, através de uma canção que o Staub trouxe, Die Jugend, a juventude, que nós tínhamos que ter um leitmotiv, uma temática, uma coisa que fosse fácil de comunicar e que fosse fácil do público receber também, que era o sentimento de juventude. E uma diferença grande da época de vocês é que todo mundo do grupo era jovem. Sim. Só. Exatamente. Era o Jugendchor. Né? Era o Jugendchor. Era Jugendchor. Era porque favorizada. Não se trata nem de rebeldia, mas havia uma quebra de regras ali, né? Que vocês inventavam, vocês faziam o que dava na telha, no sentido de fazer coisas novas, de não repetir, da juventude atenta a ser moderna e inovar. Vocês percebiam isso? Eu não. Não, eu ia lá para cantar, mas eu não percebia que eu estava inovando. Mas tu era uma pessoa que... Eu até queria inovar mais do que a gente inovava. Não, mas exatamente. Então, no final, a gente fazia arrazoado lá de motivos, era a Elise e o Antônio que faziam a apresentação e no final se davam as mãos e gritavam. Se vocês pensam exatamente assim como nós falamos agora, é porque vocês, como nós, somos jovens. E esse foi o grande leitmotiv que fez grande sucesso através de uma música muito simplória, uma música alemã, mas que tinha uma coisa diferente, que não era usual em corais de então. Era uma pequena coreografia, Schwung. Isto era uma coisa inédita. Em 65 nós cantamos no Festival de Coros, nós largamos o Jugend por cima da plateia lá da URGS, e fomos classificados.
A partir daí ninguém mais nos segurou. Tirar do baú, eu tiro no coração. Acho que o Expresso 25 apontava e segue apontando caminhos assim para o canto coral, né? Num país como o Brasil, com uma música riquíssima como a que a gente tem, não seguir o modelo do canto coral europeu, né? Que é difícil, cair fora desse modelo é difícil. Claro, é uma tradição muito grande, né? Para mim sempre foi muito curioso e muito interessante ver como o coral, que tinha uma tradição alemã e que isso poderia significar uma, entre aspas, uma caretice, assim, dentro de um comportamento mais lírico, né, de técnica vocal, e vocês tiveram esses períodos mais líricos, como vocês também foram abertos para essas transformações, né, entendendo que o grupo podia chegar nesse lugar. O coral hoje representa para ti uma continuidade da tua época. Da tua vida. Não, hoje ele é bem diferente, ele é o que eu queria ter feito quando eu estava lá. É mesmo? Sim, a Elise eu sempre queria mais. Isso quando eu vi o Expresso, o primeiro espetáculo do Expresso, eu digo, puta, era isso que eu queria ter feito.
Essa coisa de viajar. É verdade. Eu não conheço um grupo com um pé na estrada que não expressa. Eu não sei por que se tornou uma tradição que em férias de verão, por exemplo, a gente tivesse que organizar uma viagem. Então a gente sempre queria ir mais longe, um pouco mais. Era Rio Grande do Sul, Santa Catarina, fomos a Paraná, depois São Paulo e Rio. Por que nós não vamos para a Alemanha? Aquilo era uma fascinação daí? Sim, Alemanha, mas é muito longe, custa muito caro, tem que ser de avião. Quem vai pagar isso tudo? Como é que nós vamos fazer? E conversando adiante, a diretoria logo disse que era só uma coisa inviável. Era um sonho de juventude, sonho de jovens. Né? Quase eine Schnapsidee, né? Para beber um pouquinho e ter umas ideias assim, estrondosas. Aquele monte de correspondência para eles entender com o Dr. Max Schmidt, lá de Enkelbach, sei lá de onde. Enkelbach. Na primeira viagem, preparar o caminho. Nunca ninguém tinha feito esse trajeto para lá, né? O pessoal tinha vindo há mais de 100 e tantos anos antes, saindo da Alemanha, mas nunca ninguém tinha lá voltado para ver como é que o pessoal vivia lá ainda, né? Eu tinha feito a viagem de 76 e a viagem de 80, né? Então era uma viagem basicamente Alemanha e Suíça, Itália, né? França também alguma coisa. Mas eu já não queria mais fazer aquela mesma viagem. Então nós resolvemos começar por Portugal. E em Portugal, então nós alugaríamos um ônibus e faríamos todo o roteiro pela Europa de ônibus, né? E fizemos naquela oportunidade 13 mil quilômetros na Europa. Isso não é pouca coisa. 13 mil quilômetros. Isso foi a viagem de 86. De alguma forma deve tratar. Não sei como. Arranha uma forma. Pero es difícil. ¿Cómo? Es difícil dedicarse. No dedicarse, cantar. De alguma forma cantar. E não cantar só para si, solamente para si não serve. E a oportunidade que um coro, como é o caso aqui em Madrid, nos dá de chegarmos mais próximos, de podermos conversar e não só nos escutarmos através da música, essas são as experiências que fazem o que nos transforma, que nos fazem pessoas diferentes, pessoas crescidas após uma viagem dessa. Em muitas oportunidades a gente esteve hospedado em hotel, mas em muitíssimas oportunidades a gente esteve hospedado em casa de família. E para mim esse era um diferencial. Exatamente. Porque você entrava, digamos, na memória afetiva, cultural e intelectual política desse país através da família. As famílias vinham até o ônibus se despedir. E os pais, na verdade, não se conheciam. E a gente teve situações que, vamos dizer, quem estava próximo, daqui a pouco o Mariano estava próximo do meu hospedeiro, se convidavam para tomar um café juntos, na casa. Isso para eles era uma grande honra. E eles diziam, mas o cara mora 3 casas da minha.
E nunca foi convidado. Né? Mas o coral foi motivo para aproximar vizinhos. Né? E, na verdade, era uma grande honra receber com toda a formalidade. E quando o ônibus partia, nós íamos a próxima cidade, 80 quilômetros, era uma choradeira na despedida. Quando via, lá na outra apresentação da outra cidade, estava o pessoal da outra. Que a gente não conseguia botar o vídeo. A gente não era um estranho, a gente era acolhido no seio das famílias. Isso especialmente na Alemanha, no nosso caso, que a gente tinha assim mais no início bastante afinidade, mas depois a gente aprendeu isso com outros países também. A gente entabular relacionamento com as pessoas de lá. Isso o turista não tem essa oportunidade. Nós estávamos sendo recebidos pelo prefeito, eu não sei se foi na prefeitura de Berlim ou de Frankfurt. O cônsul do Brasil estava lá. E o prefeito então falou, na presença do cônsul, o melhor embaixador que o Brasil podia mandar para a Alemanha é exatamente um coral. E um coral como o de vocês. Né? Os diplomatas todos recebem o seu dinheiro para poder prestar o seu serviço, mas o coralista, ele dá o seu coração e transmite o seu coração para esse povo todo. Y el canto es todo nuestro afán, por eso un día nuestra patria, con nuestras voces cantará. Te lembras quando nós cantamos na Catedral de Sevilha, o Felice Ester, e aquele som reboou naquelas abóboras, naquelas cúpulas, né? Uma coisa inesquecível. E aí veio aquele rapaz e disse, vocês não podem cantar aqui dentro. Mas ele nos deixou cantar esse Felice Ester até o fim, porque ele deve ter ficado tão impressionado com a harmonia desses sons que foram depois indo para o espaço. Essa é uma cena emocionante que eu nunca mais vou esquecer. Em qualquer lugar que a gente passava, essa mensagem, vamos dizer, de harmonia, de afinação, de linguagem, que eles não entendiam, por exemplo, mais a música brasileira, de como isso tocou na alma daquelas audiências. Digamos assim, eu enxergo que nesses 50 anos teve 4 fases bem distintas, que foi o Staub, o Wendholz, depois o Manfredo e atualmente o Pablo, que já está conosco há 18 anos. Inicialmente era um grupo iniciante na música, né, mais jovem, com música folclórica, alguma coisa popular, né, mas sempre procurando o crescimento, né. Numa segunda fase, que inicia no final da década de 70, né, vocês têm um aprofundamento maior na música, né, e no estudo na música, né, e a forma como encontraram de aprofundar no estudo da música foi através da música erudita. E é uma questão bastante conjuntural da época, da nossa sociedade ocidental, né, da valorização da música erudita.
O Nestor tinha uma formação erudita sólida, né? Como arranjador, como regente, como compositor. E ele, claro, queria incentivar o crescimento do grupo, não apenas no repertório, mas o conhecimento teórico, né? E isso fez com que as pessoas do coral da época se sentissem na obrigação de começar a estudar. Quantos professores de técnica passaram aqui, né? Marlene Goidanich, o Manuel... A primeira foi a Lori Keller, que foi... O Arlindo até pode dizer isso, mas não sei se ela foi efetiva professora ou ela vinha de vez em quando. O efetivo foi o Decápolis. Decápolis foi o primeiro. Decápolis, depois veio Marlene Goidanich. Manuel Santos. Manuel Santos. Se eu tenho 72 anos, eu canto tudo isso aqui... É porque eu sei cantar. Exatamente. É porque eu tenho uma capacidade técnica de impostação. Digamos assim, em questão de 3 semanas eu comecei a trabalhar intensivamente com o Coral do 25, com vocês. E pedi alguns que me interessou já para... Por que eu fazia isso no coro? Eu procurava os líderes, as vozes mais timbradas. Claro que a colocação do coro era com Nestor, ele colocava as pessoas no seu modo de ele escutar o coro. Mas eu escutava no meio do coro as vozes privilegiadas, que são solistas. Tira da frente e passa para trás. Quando eu cheguei aqui, ele já funcionava na base de monitoria de naipes. Cada naipe tinha um monitor, né? Uma pessoa que lia música e que fazia os ensaios separados e tal. E esses monitores, o Nestor, ele incentivava muito, assim. Eu me lembro de ter tido aula de regência com ele, assim, e tanto é que lá pelas tantas eu me tornei, meio que sem querer, a substituta dele quando ele não podia, né? Então foi um grande aprendizado isso. Aí, por causa disso, me animei, fui estudar, fui fazer a faculdade de música e tudo isso, me tornei uma regente coral. Né? Para mim, foi o meu pai musical, né? Nas horas vagas, fora do ensaio, ele me puxava no canto e me dava pequenos exercícios de regência, né? Então, devo muito a ele. Se hoje eu rejo coro, muito devo a ele. E ele tinha essa meta de fazer com que o coral 25 de julho fosse uma referência musical, coral em Porto Alegre. Um cara que era bastante exigente, né? A excelência musical, assim, Sim. Ele queria fazer bem feito e ao mesmo tempo tão amoroso e tão generoso, assim, no compartilhar o conhecimento que ele tinha. E ele, quando fazia os devaneios dele, de filosofais, né? O coro ficava mudo, né? Aquelas brincadeiras cessavam e ele realmente nos botava a pensar, né? Não como seres do oba-oba, da festa, do tal, de criar algo mais, evolução artística e tal. King of kings and Lord of lords, King of kings and Lord of lords, and he shall reign forever and ever, forever and ever, forever and ever. Hallelujah, 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 hallelujah. Esse sim sempre foi o interesse.
ser um grupo de ponta. Ser melhor ou melhor, isso é uma linguagem meio... vai dizer melhor do que, de quem, né? Mas um grupo de ponta, sim, tu pode desejar ser, né? Isso sempre foi muito legal lá. O coral iniciou suas atividades em 1964 sob a regência do professor Aloysius Staub. Já esteve sob a regência de Hermes de Andrade, Otto Vollmann, Nestor Wenholz e Maristela Zancan. E atualmente está sob a regência de Manfredo Schmidt. Teve fases super claras, né? Desde cantar de Jugend lá nas primórdios, com o Nestor tentando abrir caminho a facão com aquele medo. Como é que é, Maria? Sex Leader. Sex Leader. É uma série de que eu me lembro que ele se esbudegava, ele passava 6 horas no ensaio, ensinando um trechinho do Ruetal para ver se ele conseguia aquele, né? E aí, quando chega Manfredo, o Manfredo tem um outro jeito de tratar a coisa, né? Ele pegava os detalhes, nos pegava assim, né? Não, menos, tal. Ele pegou Brahms, que isso a Karen lembra bem, Karen, né?
Eu lembro nessa sala, a gente passando uma manhã inteira ensaiando uma música de Brahms, aquela do... E cada vez mais gostoso, não era chato, era ótimo. Era. Sempre de novo e sempre mais e mais a gente se entregando para a música e a música se entregando para nós, acho que era isso. A gente fazia amor com a música. Nós éramos um coro que cantava com sentimento. Né? E eu sei que determinados compassos, quando se olhava, nós estávamos em F, F, F. E ele dizia, gente, aqui é piano. Né? Nós deixávamos a emoção tomar conta de nós, incorporávamos a letra do que estávamos cantando. O Frederico dizia que PP não era porrada, né? E Brahms é pé no freio, né? Segura a emoção, não, menos. Se o Nestor era o mestre em te dar a teoria, né? O Manfredo era um intérprete. Ele tinha sensibilidade extremamente, assim, à flor da pele, né? E fazia uma música aparentemente simples ter sentido musical. Você levou o trabalho de Nestor adiante, mas imprimiu a tua característica, né? E nos levasse nos aproximasse mais da música sinfônica ainda, né? Já que a gente tinha tido experiências disso com o Nestor. Para ti, como é que foi isso? Uma das características assim que eu realmente gostava muito no 25 era essa ecleticidade do grupo. Ou seja, desde cantar uma música popular com boa qualidade, mas cantar músicas que outros grupos não eram capazes de fazer nessa qualidade, né? O 25 realmente ele satisfazia essas necessidades, né? De poder levar um repertório que as pessoas realmente curtissem, fosse ele extremamente erudito ou contemporâneo, como o caso do The Lover, que foi um grande desafio que a gente fez, mas outras peças também que tinham uma musicalidade impressionante, como Abendlied do Heinberger, os próprios Brahms que a gente fez, Mendelssohn, enfim. Vai ser uma experiência maravilhosa. Mais de 150 antigos cantores e toda a história do coro estarão presentes. São todos bem-vindos. Nós vamos apresentar uma música do Heine Isaac, que se chama Ergo Grandíssimo, de uma complexidade bastante grande, e a gente espera que o coro saia muito bem. Aqui tem energia, ó. Eu acho que a técnica vocal é fundamental para a evolução de um coro. Então, por isso que eu sempre fiz muita questão de ter uma equipe, né, que buscasse alguns aspectos fundamentais para isso. Ou seja, um professor de técnica vocal que possa unificar um pouco a sonoridade, de maneira que as individualidades não apareçam tanto e que ele consiga misturar os seus timbres, né, com os outros naipes e chegar a um resultado mais homogêneo possível. Na música coral, entendendo isso dessa forma, como você está explicando agora, qual é o naipe que te dá mais preocupação? Os tenores. Só para mim. Os tenores. Os tenores
Não, brincadeira. Cada naipe tem as suas peculiaridades, né? E eu acho que também a voz, ela é uma influência importante na personalidade de cada pessoa. Ou seja, quem é tenor é diferente emotivamente do que um baixo, por exemplo, né? Só que cada um tem o seu papel dentro do coro. Essa aí eu vou cantar. Me perdoe, mas eu vou cantar. Mas a parte administrativa, essa era do coro. Sim. Ali o maestro não se metia. Né? E eu me lembro que o Nestor sempre falava assim, ó, por isso que eu gosto de vocês, porque vocês se administram. E eu não preciso meter a minha colher nisso, porque todos os regentes, o coro é o regente. Quando o regente vai embora, o coro deixa de existir. E aqui não, eu posso ir embora e vocês vão continuar. E assim sempre foi, né? E se o regente se metia, ele levava pau. Cada um tinha uma função e nós não tínhamos assim, um acima ou abaixo do outro. Nós formávamos, achei o termo melhor, assim, uma coordenação do grupo. O Genésio era a parte financeira, tinha que manipular com isso, com aquilo. O Genésio, o Sérgio Hickman também tinha uma parte muito boa na parte de administração. Antônio na parte de escrita, jornalismo. Em 94, acho que eu fui presidente, sempre era por um ano, se não me engano. Aí o Vicente era o meu vice. E aí nós já fizemos Vicente Petri. Isso, a transição. Não, quando eu saí, o Vicente vai ser o próximo presidente. E assim foi. E fizemos um planejamento de 3 anos. E a fase era justamente essa, de pegar essa fase do clássico e já ir para o popular, que já era uma coisa que vinha pedindo espaço, porque nós já não tinha mais tanto esse envolvimento da questão germânica, tal. Nós já tínhamos mais a cultura brasileira, entendeu? Quando o Pablo entrou, e o Pablo, eu acho que no primeiro, segundo ano ainda apropriou algumas coisas do passado, sim. E a partir daí ele fez essa transição. E aí é que a gente, realmente, o coro incorporou essa questão da brasilidade, né? E aí tu percebe que as transformações, elas não acontecem assim, claro que não. Rupturas, elas já vêm acontecendo sem a gente se dar conta. Até que de uma certa... chega uma hora que desabrocha. 50 anos é bacana, né? Porque é um período ininterrupto de atividades. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para o crescimento cultural de uma civilização, de um estado, de uma cidade. A gente vê que alguns grupos, depois de 20 anos, eles desaparecem e nunca mais voltam. Então, é de se ficar feliz que se atingiu essa idade, né? Cantar no Expresso. Isso tem um significado na vida de vocês? Claro. Com certeza. Com certeza. Como é que vocês percebem isso?
E aí uma terceira fase, ela inicia com o Pablo Trindade, né? Quando vocês estão tentando readequar a sua identidade, já no final dos anos 90, né? E aí vocês querem fazer um grupo vocal e fazem de MPB, né? A gente seguia o Regente. E aí por isso a gente teve a oportunidade de experimentar de tudo, né? Desde música clássica, romântica, música contemporânea, né? Lembra como é que eram aquelas músicas? Dos sinais de trânsito? Coisas Depois assim, músicas muito doidas, assim, né? Então a gente topava tudo, né? E topa tudo até hoje, né? E isso é que é legal, por isso que deixa o Regente à vontade. Ele sente que o grupo vai atrás. Então o grupo teve essa felicidade de ter na sua liderança sempre pessoas que conseguiram se adaptar aos novos tempos, às novas exigências, à nova linguagem musical. Porque se dava um valor diferenciado para gêneros musicais, né? O erudito tinha um valor A, digamos assim. É verdade. O folclore tinha um valor C. A música regionalista estava, de repente, entre o B e o D, né? Dependendo do gênero, né? E a música brasileira, ela também não estava no A, né? Porque, afinal de contas, não tinha essa erudição toda, né? E, de repente, o Pablo nos faz enxergar de que esse negócio de gênero não está em questão. Está em questão a boa música. Vamos cantar agora uma música que para nós é muito importante, que chama-se Sabiá, de Tom Jobim e Chico Buarque. Uma música que fala de todos nós, da possibilidade de ser, da possibilidade de não ser, da possibilidade de voltar onde um quer voltar. A primeira coisa e mais importante era respeitar um processo. Eu não podia invadir o coro. Eu simplesmente cheguei com a proposta de vamos trabalhar juntos. E possivelmente a primeira pergunta que eu fiz foram de onde vocês são? E aí alguém respondeu brasileiros. Opa, então quem sabe a gente poderia começar a trabalhar aos poucos música brasileira. Não música popular brasileira, música brasileira. Foi que eu fiz o primeiro arranjo, que foi o Sabiá, mas absolutamente todo o outro repertório era de música erudita, desde Villa-Lobos, música colonial brasileira, e o contato do coro com essa música foi realmente mágico. E para muitos uma descoberta. Os demais, os grupos de Porto Alegre, como o Coral da URCS, né, Coral da Olvebra, todos eles começaram a partir para o lado mais popular, porque a música erudita, nós cantávamos muitos motetos renascentistas, né, Schütz, moteto de Bach, né, mas isso não tinha mais público. Então era uma necessidade partir para um repertório mais popular. E esse repertório não pode ser feito com técnica vocal operística. Então essa mudança de estilo foi não apenas natural, como necessária. Uma das primeiras apresentações do Coral 25 de Julho, em que eu participei no Teatro São Pedro, e a gente olhava de cima no Teatro São Pedro e eram todos carecas, né? Então, um monte de senhoras e senhores de idade avançada. Não que fosse ruim, mas por que razão nós não tínhamos jovens ali nessa plateia? E aos poucos, a proposta, que também é importante, a proposta estética, de entender a apresentação como um espetáculo e não como um concerto somente, levou a que o público
começasse a se interessar de uma coisa, de uma forma diferente. Amigos meus, tá chegando a hora em que a tristeza aproveita para entrar. E todos nós vamos ter que ir embora pra vida lá fora continuar. Tem sempre aquele que toma mais uma no bar, tem sempre um outro que vai direitinho pro lar. E tem também uma sala que está vazia, sem luz, sem amor, sombria, prontinha pro show voltar. E em novo dia a gente ver novamente a sala se encher de gente pra gente recomeçar. Está chegando a hora em que a tristeza aproveita para entrar. E todos nós vamos ter que ir embora pra lá fora continuar. Tem sempre aquele que toma mais uma no bar, tem sempre outro que vai direitinho pro lar. Tem uma sala vazia, sem amor, sombria pro show voltar. E em novo dia a gente vê novamente a sala se encher de gente pra gente recomeçar. E em novo dia a gente vê. Aí nós fizemos um espetáculo em Caxias e o iluminador veio falar conosco, que era de lá, veio falar conosco depois, disse, pô, se vocês não fossem um coral, isso aqui ia estar lotado hoje à noite. Como a gente já queria, assim, de certa forma, fugir um pouco do estereótipo, que a juventude normalmente pensa que coral é mais coisa para a igreja do que para uma música bem feita, né? Na volta a gente fez um monte de ideias e ali nessa viagem de volta de Caxias, o Bira veio com esse nome, Expresso 25. Coro, coral, grupo vocal, Expresso 25. Resolvendo. Quando a gente iniciou o espetáculo Expresso 25, que escrevemos com Carolina Wist, foi uma proposta onde cada uma das pessoas tinha um personagem. Cuidado, cada uma das pessoas do então Coral 25 de Julho, que passou a se chamar Expresso 25 a partir dessa obra. Não, gente, estão falando da inauguração da estação e da chegada do Expresso 25. Esse comprometimento que cada uma das pessoas tinha com sua personagem levou naturalmente a entender que ele poderia ser um artista. E o público entendeu isso com muita facilidade.
vocês estavam transpirando música, assim, né? A música não estava mais dependendo só da expressão do regente, né? E aquilo foi uma época, assim, continua hoje, né? Continua, mas a partir dali você se sentia um artista em cima do palco, porque era respeitado uma individualidade que normalmente o canto coral não tem. Exato. Né? Foi um espanto enorme depois de ter cantado no 25 com túnicas azuis, né? Quando eu vejo o Expresso 25 totalmente renovado, cantando repertório de música popular, com movimentação cênica, com instrumentos, né, além do piano, do contrabaixo, as meninas tocando percussão. O Pablo deu uma agenda de ensaios enorme, eu fui conferir de curioso mesmo, sabe? E quando eu cheguei lá, foi uma surpresa muito grande, porque eu vi que ali tinha um trabalho muito forte sendo desenvolvido, e que eu poderia colaborar. Imagina o que é isso, um grupo que acostumado a estar em palco, passar um ano só fazendo ensaios, retiros, não se apresentava, já estava angustiado, assim, né? Mas naquela semana lá, em outubro de 2003, né? Quando a gente estreou o espetáculo, mas estava assim numa mistura de euforia com ansiedade a fazer aquilo, né? Aquilo foi também esse momento que me marcou muito, né? Eu me sentia fazendo algo grande, né? Algo realmente importante, né? Foi um outro momento que me marcou muito, assim. Aquela estreia do MPB em cena em 2003. Que espetáculo, hein? E eu adorava fazer meu papel, né? A gente é meio grosso, né? A gente chega aí meio grosso. Então o refinamento, ele se torna possível, né? E aí tu te transforma. Tu te transforma. Tu deixa de ser aquele menino rude do interior chucro, né? Até a questão da gente se acostumar com o palco. A gente fez muitos trabalhos, mais recentemente, principalmente com o Pablo, de peças, de cênicas, onde se faz teatro. Nós fizemos teatro junto. A gente vai evoluindo no sentido de se tornar vai exercitando aquela condição de tu estar exposto. Nunca me esqueço, o Paulo pediu, tu tem que fazer um trabalho de ritmo, porque o pessoal não tá conseguindo com a síncopa e tal.
Aí eu fui para casa, fiz umas folhas, se lembra? Peguei, todo mundo comprou um par de baqueta, a gente tocava nas mesas, no chão. Eram todos os cantores em volta com baquetas nas mãos e o Ricardo escrevia no quadro as frases rítmicas e a gente lia junto. E à medida que aquele trabalho foi avançando, a gente começou, eu vi que o coro todo, o expresso inteiro, ficou mais à vontade de batucar, de dançar, de se soltar. Ali que eu vi que deu uma boa largada. Foi um aprendizado para mim, porque nada é impossível. Tinha gente ali que chega com 50, 60 anos e dizia, mas eu não vou aprender mais nada agora. Como é que eu vou aprender agora a tocar um ritmo aqui com baqueta? Eu digo, mas tu não precisa aprender, eu quero só que vocês vão sentindo aqui. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de avelã. A gente evoluiu no sentido de fazer músicas mais complexas, mais difíceis, né? Tanto na questão rítmica quanto na questão das harmonias. O Pablo gosta muito das harmonias densas, que ele diz, né? Muitos, e dissonâncias. Num coral tem aquilo, sopranos Melodia. são as solistas. Isso. E fica sempre aquela disputa, aquela briga entre as sopranos. Quem é a melhor, Isso. quem é a diva. Isso. Né? As contraltos... Primadona. As Contraltos. médias Não existem, né? Não. Os tenores, que são os outros solistas, né? Que são os divos. Né? Divos. E os baixos, que cantam... Baixos fundo da garrafa. Obrigado, Deus. Né? Tum, né? E aqui, não. Aqui somos todos solistas. Cantamos juntos, mas se mantém a individualidade de cada um. Isso que faz todo cantor se sentir artista. Que tu perguntou se a gente se sente artista, porque o trabalho nos possibilita se sentir artista. Eu, como baixo, eu tenho minhas melodias, eu tenho meu momento de brilhar e tenho o momento de ajudar as outras pessoas a brilhar. E isso é muito, muito, muito legal. Num dado momento, já com o Pablo trabalhando conosco uns 2 anos, de repente, nós estávamos sem professor ou sem professora de técnica vocal. E as pessoas nos perguntavam, mas como? Bom, momentaneamente estamos sem professor, mas daqui a pouco vamos estar de novo. E a coisa foi indo, foi indo, foi indo. Eu duvido que alguém hoje lá no Expresso se pergunte, mas não vamos ter técnica vocal. Porque o trabalho é conduzido exatamente voltado para a música popular, com um significado vocal bem diferente.
Com Pulso. Isso. E isso foi uma surpresa tremenda, Pulso. Porque o primeiro show que vocês fizeram na minha cidade, em Stuttgart. Me chamaram depois do concerto para o palco para cantar o Partido Alto junto. Eu não sabia, só sabia a melodia principal das Sopranos, mas eu cantei junto. O que reforçou essa proximidade foi a reação de alguns brasileiros em um dos shows que tivemos em Stuttgart. Eles estavam tão empolgados que saíram do concerto e me falaram: vamos fazer um coro brasileiro em Stuttgart. Aí eu respondi: bom, não sei se vocês vão fazer, que as músicas são vocês. Mas se fizerem, eu estou junto. Einen Unterschied merkst du von der friedlichen Musik, heute Musik und... Ja, da merkt man einen großen Unterschied. Das ist also, das eine war die deutsche Musik, dann so ein bisschen Gaúcho-Musik und heute die Musica Popular Brasileira. Aber alles wirklich mit perfektem Können. Alles gefällt mir sehr gut, ist sehr gut gemacht. Also ist sicherlich einer der besten Chöre Brasiliens. Então, o cantor de coro se limita simplesmente a cantar no coro. O artista tem um comprometimento com a música em geral, não somente com a música do coro. Então, essa era a intenção, poder fazer com que o hoje Expresso 25 estivesse formado por músicos. E músico não é somente aquele que lê a partitura, sino que é aquele que, de alguma forma, consegue sentir a música e reproduzir ela com um entendimento e uma sensibilidade diferenciada, né? Aprendi muito sobre música, assim, muito da minha escola musical tem a ver com o que eu vivi dentro do Expresso, assim. Porque, na verdade, o Pablo, que é o maestro hoje do grupo, é uma sumidade mesmo, é um músico muito especial. Ele é um músico muito especial, né? Fora tirar as categorias do que ele faz muito bem, de arranjar, de lidar com o ser humano, de reger, ele é um músico privilegiado, assim, né? E eu pude desfrutar disso nesse tempo. O Hermeto Pascoal disse no palco lá no Teatro São Pedro, num show que a gente fez com ele, disse, é um músico universal. Faz a música, essa música universal misturada com tendências e mais tendências. Esse grupo maravilhoso faz essa música que chama-se música universal. Eu fiquei maravilhado, porque o Hermeto estava com a gente ali, né? Fazendo música e surpreendido com que eu via que, segundo amadores, né? Estavam fazendo. Eles, não, né? Tu sabe que no fim do ensaio de sexta-feira, que a gente ensaiava todos, alguns de dia e de noite também, né? E aí, no fim dos ensaios de sexta-feira, que o show ia ser no sábado, daqui a pouco ele bateu no meu ombro e disse, colega. Quando ele me chamou de colega, aí eu ganhei. A minha trajetória artística mudou. Eu cheguei no serviço no outro dia, vocês são trabalhadores, eu sou colega do Hermeto. É bem isso, é.
E Hermeto, depois teve Celso Biafra. O Celso foi um marco, para mim o Celso foi um marco, né, de parceria, e ele abriu aquela coisa assim de tu enxergar outros artistas. Lógico que o Pablo estava nessa meta também, né? Bem-vindo, Celso Biafra. Sempre é muito bom estar aqui, né? Aí eu fico pensando, né, não precisa tocar sempre assim pode tocar de tudo, né? Axé, sertanejo, pode tocar de tudo, mas seria tão bom, sei lá, no Canal Brasil, domingo, a gente poder ouvir um clipe com eles pra gente poder dormir e achar que o mundo podia ficar melhor, né? Favelado não é tudo traficante, milionário não é tudo prepotente, maltrapilho não é tudo meliante, elegante não é necessariamente tudo competente. E aqui não é tudo imperialista, paulista não nasceu tudo na moda, sambista não é tudo carioca, artista não é tudo comunista, maconheiro e indecente. Todo mundo é meio assim, que nem a gente, tudo igual, mas muito diferente. Muçulmano não é tudo terrorista, imigrante não é tudo delinquente, deputado não é tudo oportunista, retirante não é necessariamente tudo indigente. Baiano não é tudo irreverente, mineiro não é tudo come quieto, batuque não é tudo gay, barbudo não é tudo comunista, militante ou presidente. Todo mundo é meio assim, que nem a gente, tudo igual, mas muito diferente. Eu acho que a minha relação com o Expresso nasceu de uma coisa quase sem querer. Eu vim para cá sem saber exatamente o que eu ia encontrar. Eu vim pela música. E aí no primeiro show, inadvertidamente, eu não conhecia as coisas. Então a gente tinha umas 3, 4 canções que a gente fazia juntos. E aí falou, então tá, a gente faz essas 3 canções de intersecção, e aí cada um canta uma música e o outro responde. Então tá, daí o Pablo falou, então eu faço aos nossos filhos, eu tenho uma música que eu fiz pro meu filho, e eu canto depois. E foi assim. Só que o que eu não esperava era que o impacto fosse tão grande. Daí, o Pablo fez aos nossos filhos do Ivan e do Vitor. Quando eu fui cantar a canção que eu fiz pro meu filho, eu tava despedaçado. Não conseguia mais cantar, eu chorei que nem Foi a coisa mais antiprofissional do mundo e a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida, que era você não conseguir cantar porque você se comoveu com o que vinha. Nossa, eu acho que foi o show mais emocionante que eu fiz na minha vida. Eu gosto de um monte de músicas e tal, mas a música que me comove é aquela música mais profunda, aquela música que você vai para casa com a sensação de que o mundo melhorou. É aquela música que você ouve e fala assim, nossa, a vida ficou mais bonita. E o Expresso faz isso. Como é que faz pra lavar a roupa? Vai na fonte, vai na fonte. Como é que faz pra raiar dia? No horizonte, no horizonte. Esse lugar é uma maravilha. Mas como é que faz pra sair da ilha pela ponte? Como é que faz pra sair da ilha pela ponte? A ponte não é de concreto, não é de ferro, não é de cimento. A ponte é até onde vai o meu pensamento. A ponte não é para ir nem pra voltar. E daqui a pouco, nessa nossa casa, Centro Cultural 25 de Julho, a gente fez bastantes apresentações de vários espetáculos e foi muito lindo ver, por exemplo, atirados no chão, no público,
caras do rock vestidos de preto totalmente, e diziam, pô, cara, isso é muito legal, sem, de repente, saber que tipo de música era. Mas era, pô, que viagem, cara. Então, isso era uma coisa muito legal que nós não tínhamos tido. Então, se tratava de um público que entrava em contato com a música do Expresso sem necessariamente ter conhecimento de música coral. Isso é fantástico, porque deixou de ser coro só, né? É uma banda, é um negócio que tá solto, vai para a estrada, e agora eu vejo que está cada vez mais profissional. O pessoal está lendo partitura, né? A gurizada nova já tem mais facilidade com isso também. Então o pessoal tá, não que os outros não liam, mas esses aí estão lendo assim numa velocidade, eles pegam uma música incrivelmente rápido. E eu tenho que me puxar, sabe? Agora eu vejo que eu tenho que me puxar. Eu não posso chegar no ensaio ali, não é eu que conduzo, a coisa já vem pronta, né? E quando foi fundado o grupo, né, desde do Alamoça lá, eles já vieram com uma proposta de serem algo diferente, né? E a gente está aí, tentando fazer algo diferente também, durante todos esses 50 anos, né? É essa a responsabilidade que a gente sente também. Somos todos esses, né? Continuam afetivamente ligados ao Expresso? Nossa! Sim. Na realidade, fazer parte do Expresso é um prazer muito grande. É algo que faz parte da vida da gente. Eu acho, da minha vida, pelo menos, é assim. O Expresso é a minha família junto, entende? Então, às vezes, não tá aqui, não tá no Expresso, não tá no ensaio, não tá num show, dói tanto quando a gente não, por algum motivo, né, não pode estar. Dói muito não estar, porque ele faz parte. A gente se sente, eu também, como a gente que está junto, que está pensando em fazer aquela coisa toda para levar o trabalho à frente. É o respirar da gente. Isso que se faz aqui, além de bonito, é muito importante, né? E é uma coisa que tem que ser preservada. E eu fico muito feliz que esse grupo tenha chegado tão longe, e eu não tenho dúvida que ele vai continuar, porque ele parte da nossa necessidade, da necessidade do encontro, da necessidade de fazer arte, da necessidade de troca com outras pessoas. E a gente não faz para fazer história. A história é uma consequência, né? Faz para fazer bem feito. Faz para fazer bem feito, para viver bem, para melhorar esse mundo. Porque há uma coisa básica da alegria, da harmonia dos sons e do grupo que eu sabia que estava comigo, né? É emocionante poder participar, poder rever pessoas que cantaram contigo, pessoas que cantaram antes, que cantaram depois,
Quer dizer, nesse dia a gente faz parte de um coro só. E eu tenho esse sentimento de possessão com o coro, assim. Às vezes eu estou em algum lugar, ou em São Paulo, alguém comenta, pô, que tem o Expresso 25. Eu digo, o Expresso é meu grupo. Eu canto ali, sabe? Como eu já não canto mais, não, eu sou dali, eu canto ali. Foi uma experiência absolutamente transformadora, né? A arte é muito importante, né? E a música vocal, ela, além de ser sonoramente muito bonito, né? Pois tem toda a harmonia de diversas vozes. É uma música produzida pelas pessoas, né? Pelo nosso corpo, né? Então é uma música que vem de dentro, né? Mais uma coisa, Antônio? Não, apesar que eu estou muito feliz, é muito bom reencontrar os colegas, os amigos, né? E sobretudo descobrir que a gente ainda está vivo. 100 anos, estamos aí? Somos jovens, sem dúvida nenhuma. E os próximos 50 anos? Não precisa responder.
Será